Olá, queridos irmãos cósmicos, tudo bem com vocês? Nesse vídeo de hoje, como prometido, agora são as 6 etapas da reencarnação. Por quê? Porque são etapas que o espírito tem que passar para poder vir aqui reencarnar, vir à Terra, cumprir sua missão. Nós falamos esses estudos para espíritos que ainda estão reencarnando na Terra. Não é para espíritos de outras estirpes, de outras formas, espíritos mais elevados, não. Nós estamos no patamar zero. É patamar zero que nós estamos, porque precisamos reencarnar num corpo físico perecível, como falamos no outro vídeo, que é difícil você encontrar alguém que tenha mais de 100 anos, que é muito difícil. E um espírito aqui, ele só dura no máximo 120 anos. Por quê? Já falamos muito sobre esses assuntos, Porque as pessoas não querem saber, uma vez que o espírito ainda está muito sem conhecimento. Então procura coisas, para suicídio indireto, suicídio mesmo, porque quer. E por isso dura pouco, não cumpre toda a missão que tem que cumprir. Então tem um planejamento reencarnatório para todos nós que aqui ainda reencarnamos. Tem um planejamento. O primeiro desse planejamento reencarnatório acontece durante o período de tempo necessário para que o espírito compreenda e se comprometa com o seu propósito. O que nem sempre, logicamente, acontece, porque os espíritos estão na ignorância ainda aqui, estamos beirando a primitividade. É uma etapa bastante delicada. Afinal, nem sempre o sofrimento é inevitável para a evolução. Para evoluir, tem que sofrer. Mas constitui um mecanismo divino da recuperação, porque todos nós estamos aqui por causa de quê? Porque temos que recuperar alguma coisa que a gente fez no passado, não tem jeito. De ir para um mundo, uma civilização mais avançada, depois vamos fazer até os tipos de civilização. Eu já fiz um vídeo bem para trás falando dos 6 tipos de evolução e nós ainda estamos no nível 0. Só vamos sair desse nível 0 daqui a uns 100 anos ou um pouco mais, diz a espiritualidade. Tem um livro até de Ramatiz, que fala sobre isso. Só daqui a uns 100, 130 anos é que vamos conseguir sair desse nível 0 para o nível 1. Nessa forma de civilização, porque esse nível aí vai do conhecimento dos espíritos que estão abrigados ali naquele planeta. O número 2 é a arquitetura espiritual do corpo físico. Então, depois do planejamento, se planeja tudo, Tem os mentores responsáveis pela reencarnação, fazem o espírito compreender e se comprometer com o seu futuro propósito. Então, não é assim, uma mãe tem um filho, nasceu e já está ali, já sabe tudo. Não é assim. Porque tem civilizações que a criança nasce já com conhecimento de como se tivesse 30 anos aqui na Terra. Ou seja, uma pessoa com 30 anos de idade, uma pessoa, vamos dizer assim, ela já sabe muita coisa, Uns sabem mais, outros sabem menos, mas já sabem muita coisa. Já pensou que é nascer já com conhecimento de 30 anos? Nós vimos isso no vídeo que eu falei sobre Vênus, Porque Vênus já está na 5ª dimensão. Lá as crianças, eu até expliquei, que as crianças nascem lá, nasce criança ainda. E também tem uns que as crianças já não nascem mais criança, Existem civilizações que já não tem mais criança. Também falamos já isso passado, uns vídeos passados, mas vamos falar de novo em outros vídeos. Então essa arquitetura espiritual do corpo físico, meses antes da concepção, olha só, meses antes da concepção, ocorre a preparação espiritual do perispírito para o acoplamento ao novo corpo físico. Pensa que é assim? O perispírito vem, aí quando nasce já entra num corpinho lá? Não. Tem um planejamento espiritual que a mãe fica ali com o barrigão, abrigando o novo serzinho e tal. Mas não sabe ela, Muitas não sabem. Algumas até já sabem, graças a Deus já estão até sabendo nessa questão. Mas antes da concepção, vocês viram aqui o que os mentores falaram? Antes da concepção. Tem um planejamento para que haja um acoplamento desse espírito ao futuro perispírito. Na verdade, o perispírito é o mesmo, de antes. É o mesmo, ele continua com o mesmo.
Só que o novo, ele tem que se acoplar de uma forma que a mãe aguente. Como nós estamos falando no outro vídeo das etapas dos tipos de reencarnação, né? A mãe aqui na Terra, se ela for abrigar um ser de luz, ela precisa estar muito também preparada, de saúde inclusive, né? Inclusive de saúde. O terceiro, gente, é o contato fluídico com os pais. Olha como as etapas têm, né? Contato fluídico. Né? Semanas antes da concepção, inicia-se a aproximação com os pais. Olha só que interessante. Semanas antes de ter lá o acoplamento dos pais na concepção, a parte sexual dos pais biológicos, porque aqui tudo na Terra é matéria, tem que haver a aproximação com os pais. Os mentores encarregados disso, inclusive o mentor daquele espírito, né, os dois mentores, eles vêm para ajeitar isso aí. Isso normalmente acontece durante o momento do sono do casal. Então, quando o casal está em sono, é que os mentores vêm, trazem aquele espírito para reconhecer, né? Por isso também já fizemos vídeos sobre isso. Às vezes o espírito, não quero esses pais aí não, né? Foi ele que me matou, foi ela que me matou na outra encarnação, não quero nem ver. E os mentores têm que fazer ver a eles e conseguir fazer ver a esse espírito que vai reencarnar naqueles pais ali, que há a necessidade de ter essa aproximação. Mas futuramente, logicamente, vai se entrar no esquecimento, se ele aceitando, né? Por isso que muitos morrem antes de nascer. Vamos até depois fazer um vídeo, os bebês que morrem antes de nascer. Tem um tema que eu vou fazer. Mas também tem a parte daí dos pais de compreender isso e aceitá-lo como filho, né, ou filha. Essa fase nem sempre é fácil e podem acontecer episódios de revolta e rejeição. É o que estamos falando aqui. Pode acontecer episódio de revolta e rejeição. Ele pode ser quando na apresentação ele pode ser rejeitado pelo pai ou pela mãe ou pelos dois. Ou o pai e a mãe podem um dos dois também rejeitá-lo. E em sono, em desdobramento, né, os mentores mostram aquela tela cinematográfica ali para os pais mostrando, não, ele precisa, olha aqui, ele vai se regenerar. Vocês são agora os responsáveis pela regeneração desse espírito aí, ou vice-versa. O quarto tipo é a ligação do espírito à matéria. A partir daí, dias antes de acontecer a concepção, ocorre a redução perispiritual. Eu já falei muito sobre isso, a redução do perispírito, porque o perispírito ele tem que se encaixar no corpinho pequenininho. Olha só, um fetinho, um embriãozinho, vamos dizer, não estou nem falando de feto, que é acima de 4 meses. Estou falando do embriãozinho, né? É ali que está com 2 células. A célula do pai e a célula da mãe, né? O óvulo e o espermatozoide. Dali em algumas horas ele já se transformando em 4, em 6, em 8, em 12 células e vai se transformando rapidamente. Aquilo ali, pessoal, é questão de horas para aquela concepção começar a produzir um corpinho. Esse embriãozinho, é aí que os mentores entram com o espírito para ligar aquela matéria ali. E ninguém está sabendo disso, né? Vocês veem que dias antes de fazer a concepção, ele já vem e encosta o espírito ali. Os mentores vêm e já trazem o espírito. Em seguida, há a seleção do espermatozoide e a fecundação. Ou seja, a vinculação inicial do corpo com o espírito. Quando entra o espermatozoide. Vocês vejam, olha aqui tem muito o que aprender nessa questão aqui. Da seleção, que a espiritualidade encontra o espermatozoide adequado para fecundar aquele óvulo. Tem muita história dessa, muito estudo desse, com o Dr. Ricardo de Bernardi. Ele é um pediatra, palestrante espírita, que ele fala muito dessa questão, ele ensina muito a questão da fecundação do espírito à matéria, com a matéria, né? As palestras do Dr. Ricardo de Bernardi, palestrante internacional. Ele é de Florianópolis aí. Então aí, essa vinculação inicial, os mentores, eles encontram aquele espermatozoide. Por exemplo, a criança vai vir com um problema físico já de nascença. É encontrado o espermatozoide com defeito, né, entre aspas, com defeito, para que aquele espírito venha com aquele problema. Às vezes é um problema mental, às vezes é um problema físico que se vê graves, às vezes uma doença já vinculada ao pai ou à mãe.
de alguma forma que ele fez em outras vidas, que ele tirou, por exemplo, esfaqueou alguém, deu tiro na cabeça de alguém, o que acontece? Ele vem com problema mental, porque ele fez alguém desencarnar por aquele processo. E ele precisa vir agora, sentindo aquilo, para poder não ser rejeitado pelos pais, né? E ter uma vida o mais normal possível. Isso aqui é muito importante. São dias antes, deve ser uma semana antes da concepção. Acontece isso, né? Que os mentores ligam o espírito àquela matériazinha, que ainda vai acontecer. O quinto é a formação do feto. A partir da concepção, o embrião torna-se feto depois de algumas semanas, né? E segue o percurso da gestação, que pode durar até 9 meses. Os fatores que fazem com que o indivíduo nasça de forma prematura ou prolongada podem se relacionar a questões físicas ou espirituais. Então, quem nasce prematuro está ligado, de certo, a algumas questões físicas ou espirituais, que os mentores já prepararam aquilo. Pode crer, pessoal, tudo que acontece nessa vida, aquele ditado é muito certo. Não cai uma folha sem que Deus saiba o que deixa vai acontecer. Nós não estamos aqui abandonados na Terra. A Terra é um planeta semi-primitivo, a espiritualidade está vendo tudo. Nós temos aqui o campo psíquico da Terra, que é envolvido na atmosfera espiritual com os nossos mentores. E eles estão sabendo de tudo. No entanto, recomenda-se que toda a gestação seja acompanhada e que os cuidados com a saúde sejam tomados. Logicamente, a mãe tem que ir, né, no pré-natal, fazer tudo direitinho, ver o que precisa, o que não precisa, se está tudo bem. Todo mês tem que ir. O sexto é a adaptação à vida, né? Somente 7 anos após o nascimento, 7 anos, ocorre a vinculação completa entre o corpo e o espírito. Então vocês vejam, até 7 anos, uma criança, o espírito ainda não está com a formação completa espiritual. O espírito ele ainda não está agarrado oficialmente, totalmente, àquele corpinho. Então é nessa fase que tem que se ter muito cuidado, né? Podem vir obsessores de outras vidas tentar fazer com que essa criança não sobreviva, né? De alguma forma. Eu vou falar aqui do caso do menininho que morreu dentro da van antes de ontem, né? Lá em São Paulo, esqueceram o menininho de 2 anos dentro da van escolar. Falando materialmente, é uma irresponsabilidade esquecer o filho de alguém dentro de uma van com a temperatura que estamos vivendo aqui, né? Dias aí de 58 graus. A gente está sentindo aí calor de 58 graus, ninguém está aguentando, 40 e tantos na sombra. E esquecer uma criança, né? É a parte material. A parte material é essa, a irresponsabilidade de quem cuida. E o menininho só tinha 2 aninhos, né? Foi pego em casa de manhã, a avó entregou. E de tarde o menino foi esquecido, só foi visto depois do almoço. Já passando mal e morreu. Isso é de uma irresponsabilidade a toda prova, né? Até revolta as pessoas isso. Mas esse caso que eu tô falando aqui, porque o espírito só tá preso realmente até os 7 anos. Então tem que ter muito cuidado com obsessores que possam vir e fazer um estrago desse na vida de alguém, dessa família. Então qual a diferença entre encarnação e reencarnação? O termo encarnação é definido como a entrada do espírito no corpo físico. Já a reencarnação refere-se a uma nova chance de habitar a carne. E isso acontece quantas vezes for preciso para que a alma progrida. Então, encarnação é quando a criança chora, nasceu, o espírito entra. E a reencarnação, ela acontece quantas vezes forem necessárias para que o espírito progrida. Já reencarnamos aí milhares de eras, né? Já passamos por muita coisa e ainda vamos passar por muitas e muitas e muitas reencarnações. Não sabemos se nesse planeta, porque estamos na transição planetária, né? Os mentores estão dando só mais ou menos uma reencarnação para nós, né? Somente uma a mais, porque aqui, antes de terminar, né, que eu quero dizer, a transição planetária, muitos irão continuar significa que vão continuar reencarnando na Terra. Os que não vão continuar reencarnando na Terra estão indo para outros mundos, como já falamos em outros vídeos. Então, reencarnar na mesma família seria possível? Não é só possível, como é bastante comum.
o reencarne de espíritos na mesma família. Isso acontece por causa da forte ligação entre seres destinados a compor o mesmo núcleo familiar. Porque sempre a pessoa está lá, deve a um e a outro, né? E tal. Aqui, pessoal, nós temos outra pergunta. Quando paramos de reencarnar? A quantidade de reencarnações é proporcional à necessidade de evolução do espírito. Então não tem assim a quantidade, né, necessária, assim, vai parar com quantas? Não para. Quantas vezes for necessária, o espírito vai reencarnar até se tornar, né? É do átomo ao arcanjo, né? Diz aquele ditado. Do átomo ao arcanjo que nós vamos. Nós viemos do átomo, estamos passando por várias reencarnações, tá? Vamos passar por outras mais, muitas mais, e vamos sempre progredindo. Sempre temos que progredir, né? Já podemos ter sido assassinos, meliantes de todas as formas. Hoje estamos aqui, né? Graças a Deus, passamos por muita coisa desagradável já e estamos aqui tentando melhorar, tá bom? Todas as perguntas que vocês quiserem fazer a respeito desse vídeo, vocês podem fazer aí nos comentários. Agradecendo a todos que estão colaborando com o canal de uma forma ou de outra, com doações pelo Pix, colocando aí os links, dando para parentes, familiares, amigos do trabalho o link do vídeo, para as pessoas que não acreditam muito, mas está na hora de acreditar, porque vai desencarnar aí sem saber onde está. É o que vai acontecer. Se desencarnar não acreditando, se desencarnar na ignorância, vai continuar assim em mundos iguais ou piores que a Terra na outra reencarnação, com certeza, porque a Terra não vai mais aceitá-los, porque não tem como, energeticamente e espiritualmente falando. Fiquem com Deus, até a próxima. Namastê para todos.